Minhas saudações a todos aqueles que aqui se encontram mais uma vez, para minha alegria e honra, tratando de uma sequência de questões relativas à propedêutica jurídica, em torno, pelo menos, da sequência do livro com o mesmo nome, publicado em 2001 pela editora Milênio de Campinas, escrito pelo professor Paulo Ferreira da Cunha e por mim. Eu quero, de início, agradecer mais uma vez a importantíssima contribuição de apoio que me concede a prestigiosa entidade paranaense, a Norég do Paraná, presidida pela tabeliã Mônica Maria Guimarães de Macedo Dalla Vecchia. Eu agradeço também a junta diretiva dessa entidade a concordância em apoiar com excelente divulgação, promovida pela doutora Mariana Herrera, esses nossos encontros. Nós começamos a tratar ontem, do tema da lei natural. Fizemos uma primeira aproximação da matéria e vamos prosseguir por algum tempo em torno desse amplíssimo assunto da lei natural. Na exposição que vamos fazer hoje, o que eu tenho a intenção de fazer é distinguir algumas noções que são próprias do usus loquendi do termo lei natural. Noções que às vezes são amplas em demasia, outras vezes tocam alguns aspectos da lei natural, até chegarmos a um conceito estrito de lei natural. Já que avistada a circunstância de que a expressão lei natural também, muitas vezes, está suprida pelo termo complexo direito natural, porque a palavra direito, já ouvimos, é analógica e alcança também as situações de direito positivo, portanto, de normas, não é? Sejam consuetudinárias, sejam escritas. Hoje começamos por fazer a distinção entre a lei natural, em sentido amplo, tal como nós de vez em quando usamos a expressão, e, de outro lado, a lei natural em sentido estrito ou restrito. No primeiro caso, frequentemente, a ideia de lei natural refere-se a uma parte da lei eterna na qual não tem participação criativa o homem. Isso normalmente corresponde ao conceito de lei física. Ao passo que a lei natural, em sentido estrito, corresponderá, como vamos ver adiante, à ideia de lei moral. Muito bem. Nós temos, de fato, usamos a expressão lei natural, muitas vezes, para significar aspectos que melhor se corresponderiam a uma referência à lei eterna, a uma parte importante da lei eterna, excluída exatamente aquela parte em que se comanda a ação livre do homem, ou seja, exatamente excluída a lei moral. Isso é usual na nossa forma de falar, não é? Por exemplo, em relação a leis do mundo exterior. Nós vamos a um jardim, por exemplo. Ali vemos girassóis. E descobrimos a existência de uma lei do mundo físico, uma lei que é chamada genericamente de lei de tropismo, nesse caso é de heliotropismo, ou seja, que os girassóis giram, exatamente como o nome está observando, na direção da iluminação solar. Isso é uma lei do mundo físico. E é uma lei da natureza. Nós chamamos isso de lei natural.
Se pensarmos, por exemplo, ainda no campo físico, no geotropismo, por exemplo, as leis dos movimentos gravitacionais físicos, as leis de Kepler, por exemplo, são leis da natureza, nós chamamos isso de lei natural. Há mesmo situações em que o ser humano está envolvido. Né? Há algumas aulas atrás eu referi às leis dos reflexos espontâneos. Por exemplo, modifica-se a intensidade da luz e a nossa pupila ocular reage, aumentando ou diminuindo a sua espessura, a sua abertura. À vista de um belíssimo prato, a nossa salivação muitas vezes aumenta. Ao já imaginarmos, e até pelo sentido comum, fazemos a ligação com o sabor, com o gosto que o prato deve ter, são todos reflexos espontâneos. Há também leis de imitação. Algumas vezes são de caráter patológico, é verdade, mas enquanto leis de imitação. Assim, pensemos, por exemplo, na chamada ecolalia, quase sempre patológica, em que as pessoas repetem a última palavra que fala o interlocutor. Lei de imitação. Há leis também de imitações, por exemplo, ecocinéticas. Uma das mais comuns e frequentes, e essa não parece que seja patológica, são exatamente as que dizem respeito ao bocejo. Sabe que o bocejo se repete frequentemente. As pessoas, uma boceja e outras começam a bocejar também. É uma lei natural. Pensemos nas leis da matemática, o teorema de Pitágoras, por exemplo. É uma lei natural. A psicologia, até mesmo esta totalmente desordenada psicologia contemporânea, em grande parte das suas correntes, reconhece a essência de leis naturais. Obras recentes de grande valor, como de Martin Echavarria, por exemplo, põem em destaque a presença de leis psicológicas reconhecidas na natureza, que vão mesmo até apontar a existência do pecado original, ainda que com signo inverso, em obras de autores tão manifestamente anticristãos, como sejam Freud, Jung, Erich Fromm. Mas são leis naturais. Não só. Também nós temos leis naturais que são do mundo interno do homem. Que nós chamamos, são leis, portanto, da natureza humana, mas que não têm caráter moral. Por exemplo, que atuam sobre o sujeito, sobre o composto humano, ou seja, sobre a alma e sobre o corpo. Nós podemos, por exemplo, pensar naquelas leis que têm por objeto as potências vitais orgânicas do homem. Assim, pensemos de início nas potências nutritivas, que são, por exemplo, as retentivas, as digestivas, as expulsivas. Imaginemos, por exemplo, hoje está na moda pensar nisso, não é? Eu mesmo sou alguém persuadido da imensa vantagem do chamado protocolo Coimbra, do Dr. Cícero Galli Coimbra. E nós vamos ver que quando nós nos expomos ao sol, sobretudo ao sol do meio-dia, especialmente aqueles que são jovens têm mais facilidade disso, eu já mais velho tenho mais dificuldade nessa circunstância, mas o sol em contato com a pele, em contato direto com a pele, não pode ser com vidro na frente ou com protetor solar, por um tempo aí de 20 minutos, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da intensidade do sol, nós temos a produção, a absorção do hormônio D, também chamado erroneamente de vitamina D. Importantíssimo. Para quê? Para nos dar uma imunidade que nós exatamente chamamos de imunidade natural. Porque está de acordo com a natureza. É uma lei da natureza essa absorção. Nós não temos controle sobre isso. É uma lei natural. Faz parte da nossa
potência vital orgânica. Pensemos também agora, por exemplo, nas potências sensitivas. Tanto aquelas que são propriamente cognoscitivas, por exemplo, nos nossos sentidos externos, pelo menos, são 5, pelo menos, visão, audição, olfato, tato, importantíssimo tato, e o paladar ou gosto, que pode ser, em certo sentido, confundido com o tato, possuem as suas leis, nesses sentidos. Sentidos internos possuem as suas leis. A memória, a fantasia, o sentido comum, o cogitativo, também possuem as suas leis naturais. Se deixarmos de lado esses apetites ou potências sensitivas cognoscentes, temos também outras que não são cognoscentes, são puramente apetitivas, como o apetite concupiscível, o apetite irascível, que tem suas leis. E é conhecendo as suas leis, o modo como esses apetites se comportam, que nós vamos tratar de submetê-los à vontade e à inteligência, ou seja, submetê-los à razão por meio das leis morais, em particular aí por meio das virtudes, né? A fortaleza e suas anexas, a temperança e suas anexas, e até mesmo as potências motrizes. Haverá falar ainda na potência aumentativa, na potência generativa, todas elas têm suas leis de caráter natural. Podemos falar em lei natural. Mas esse sentido amplo de lei natural, e que, volto a dizer, nós usamos habitualmente e frequentemente, pela natureza das coisas, se nós soltarmos aqui um livro, se eu soltar esse livro, aquele vai cair no chão por uma lei da natureza, que nós costumamos resumir, essa é a lei da gravidade. Nós costumamos nos referir, portanto, à lei natural, a essas leis da natureza física. Mas há um sentido específico, estreito, restrito para a expressão lei natural, que é correspondente, em sentido amplo, à lei moral, ou seja, aquela que cuida das condutas humanas, de tal sorte que direciona a vontade e, ao observar os preceitos da razão, aquilo que é adequado à razão. E por isso nós dizemos que aqui nós nos encontramos com imperativos da razão prática. Estamos no ambiente da razão prática. Ao passo que as outras leis que eu referi são indicativos próprios da razão especulativa. Em aulas anteriores eu mencionei esse conhecimento sediço de que o entendimento pode dividir segundo suas funções em inteligência e razão, e por sua vez a razão possui duas funções, uma especulativa ou teórica e a outra prática. A lei natural, em sentido estrito, diz respeito exatamente ao entendimento ou razão prática. Ou, se quisermos falar, não é o sentido mais próprio, mas também se fala a inteligência prática. Ao passo que as outras leis naturais, em sentido amplo, que eu acabo de mencionar, dizem respeito, elas são apreendidas pela razão especulativa, razão teórica. O homem não tem, em relação a elas, um comportamento para alterá-las pura e simplesmente e dirigi-las de acordo com sua vontade. E aqui, então, nós temos uma outra distinção importante, que vamos deixar apenas enunciada antes de avançarmos para o tema seguinte. É a distinção entre a lei natural, que nós poderíamos chamar de lei natural especulativa, própria da razão especulativa, o que inclui, isso é importante, os princípios intuídos pelo intellectus principiorum, ou seja, pela intelecção dos primeiros princípios, que é um hábito intelectual, e a lei natural, que chamaríamos aqui de lei natural prática, esta sim, que é em sentido mais restrito, que sendo imperativo da razão prática, apenas considera os indicativos que dizem respeito a esta função da razão, a esta função prática da razão. Muito bem. Vamos agora considerar o tema, já passando para algo que deve prosseguir
pelo menos por uma ou talvez mais duas aulas, sobre a existência da lei natural. Nós já vimos, já no início das nossas considerações, que do ponto de vista físico, não há dúvida de que a lei natural existe. A discussão haverá sobre a lei natural no sentido estrito, ou seja, a lei moral. Agora, quanto às leis físicas, parece indiscutível que elas existam. Aí elas estão. Muito embora haja que não pode deixar de observar-se que a negativa de leis biológicas em nossos tempos faz ver que até mesmo essas leis especulativas possam colocar-se hoje em dúvida. Ou seja, eu diria o seguinte, não há absurdo algum que a inteligência humana não possa tentar levantar ou suscitar. Hoje em dia, as leis biológicas são postas em dúvida, estamos vendo aí a ideia de que os gêneros são construtos sociais e nada tem a ver com a biologia, então, diante disso, nós não podemos dizer que seja de todo, faticamente indisputável a existência da lei natural, ao menos nesse primeiro sentido mais amplo, ou da lei física. Mas eu queria, antes de mudar de tema e começar a examinar hoje o problema da existência da lei natural, agora da lei natural moral particularmente, né, chamar a atenção para um episódio muito interessante que ocorreu comigo quando eu era juiz do Tribunal da Alçada Criminal. E por evidente, não contarei o nome do querido colega que se envolveu nessa questão comigo, mas foi muito interessante porque mostra como as pessoas acabam reconhecendo a existência da lei natural. Havia volto a dizer, um grande colega que participava do grupo de câmaras comigo e que tinha uma posição interessante do ponto de vista da filosofia, pois ele que me dava muito trabalho pelo seguinte, ele acertava muito bem as soluções concretas dos processos. Decidia muito bem. Mas os fundamentos eram terríveis, com todo respeito, porque ele costumava dizer assim, não há verdade, ponto. A verdade é incognoscível se ela existir. Exatamente as teses, eu estou aqui resumindo, naturalmente, mas exatamente as teses sofísticas de Protágoras, Gorgias, etc., a respeito do tema da verdade. A realidade não pode ser captada, etc. Mas depois decidia bem. Isso era um problema, porque eu não conseguia divergir da conclusão do voto do colega, mas, ao mesmo tempo, eu não podia deixar passar aqueles argumentos que eram, no fundo, destrutivos da própria conclusão. E isso me dava um trabalho imenso, porque eu tinha que fazer votos com divergência fundacional, tanto eu escrevia rebatendo os argumentos, ele aumentava o tamanho do voto dele, trazia novos argumentos em prol da sua ideia, isso me forçava novamente a ter que escrever, com todo o cuidado retórico e até por modal de amizade, de caridade, de não ser demasiado na linguagem, ser cortês. E aquilo ia me dando muito trabalho e me tomando o tempo que era melhor utilizar para o exame de outros processos, né? Até que um dia eu me vali de uma ideia, enfim, muito prática, talvez um pouco impiedosa, mas enfim, estávamos lá na sala das togas, do saudoso Tribunal da Alçada Criminal, e eu notei, após que ele não havia voltado para a sala das togas, estava demorando, mas os vários outros colegas estavam ali. E então eu fiz uma pequena provocação, disse, olha, ainda bem que o nosso colega escreve o que escreve, mas não pensa exatamente como escreve. E o pessoal disse, por que você está dizendo isso? Eu falei, claro, que se ele pensasse que a verdade não existe, mesmo como ele escreve, ele não sairia pela porta, como todos nós. Estaria até agora ou batendo a cabeça na parede ou saindo pela janela. Claro que na sessão seguinte o voto já estava alterado. Se alguém foi lá, contou para ele o que havia sido dito, enfim. Há certas coisas que são evidentes. São evidentes. E a existência das leis físicas, das leis da natureza,
Essa existência é evidente, é notória em si. E, portanto, quase sempre, ainda que ideologicamente as pessoas escrevam contra isso, etc., elas podem ser reduzidas. E muitas vezes elas são reduzidas menos pela demonstração escrita, com pensamento, porque aí muitas vezes se aferram apaixonadamente aos seus argumentos, mas às vezes pela mostra fática do que ocorre, do absurdo que ocorreria se adotasse a posição ideologicamente sustentada. Então, muito bem. Nós voltamos agora, passamos agora ao tema, começamos hoje a examinar a existência da lei natural, em particular da lei natural em sentido estrito, mas não deixará de envolver também, de empolgar a questão relativa a toda a gama da lei natural, incluindo, portanto, isto que é mais parte da lei eterna e que compreende aquilo que nós referimos como lei física ou leis físicas. Como eu lhes disse ontem, eu, sobretudo, estou fundado, como penso que não pode deixar de ser em algum trabalho que tem, ainda que superficial, como são as minhas incursões, mas que quer ser sério, é preciso basear-se inevitavelmente na obra de São Tomás de Aquino, que é o grande nome do pensamento teológico e filosófico, empolgando também a questão da lei natural. Agora, interessa considerar aqui a partida um fato que foi posto em evidência, especialmente por uma obra que eu também fiz referência ontem, que vai servir-me aqui muitas vezes como uma espécie de guia para o acompanhamento do trabalho de São Tomás, que é a obra de Aldo Vendemiati, esse livrinho que está aqui, La Legge Naturale, e ele possui um outro, deixa eu ver se está aqui. Que é muito interessante também, que eu indico aos que desejam. Aqui. San Tommaso e La Legge Naturale, de Aldo Vendemiati, da Urbaniana. Muito interessante, é um livro mais profundo, com uma boa referência crítica aos autores neoescolásticos, especialmente German Greises e John Finnis. Coloca as coisas nos devidos pontos. Mas então, Aldo Vendemiati faz uma referência muito interessante que me havia passado despercebido. Quando São Tomás, na prima secunda, ou seja, na primeira parte da segunda parte da Suma Teológica, começa o Tratado da Lei, que se faz no artigo, na questão 90, ele trata, como nós fizemos ontem, de indicar as causas da lei em geral, material, formal, eficiente e final. E, na questão 91, ele vai tratar das classes da lei. E aí, no artigo 2º da questão 91, falará da lei natural. Mas antes disso, a primeira referência explícita, essa foi a indicação de Aldo Vendemiati, a primeira referência explícita à lei natural que há na Suma Teológica aparece no artigo 4º da questão 90. Numa objeção. Na realidade, é a primeira objeção desse artigo 4º da questão 90. O artigo diz respeito à promulgação. E a pergunta é se a promulgação é da essência da lei. E diz aqui, utrum promulgatio sit de ratione legis, ou seja, se a promulgação é da essência da lei. E vem, então, a primeira objeção, a primeira dificuldade levantada. Como sabem, aqueles que conhecem amplamente a obra de São Tomás, eu refiro isso, embora seja cediço, ele costuma proceder desse modo, ou seja, levanta argumentos contrários àquilo que ele vai defender, para exatamente examinar com muita lealdade, com muita honestidade intelectual, tanto as posições favoráveis quanto as adversas à sua ideia. Então, diz ele aqui, levanta essa dificuldade. A lei natural, diz essa objeção, tem mais que outra razão de lei. Diz, mas a lei natural não necessita de promulgação. Logo, não é da essência da lei ser promulgada. Nota, então, o que faz aqui a objeção é negar
algo que ele vai afirmando desde o início, de que a promulgação é a causa formal da lei. Depois da resposta magistral, como sempre, ele responde à objeção, a esta primeira objeção, dizendo o seguinte, aspas, a promulgação da lei natural realizou-se pelo fato de que Deus a imprimiu nas mentes dos homens, e por essa impressão ela é naturalmente cognoscível. Então notem aqui, vou repetir. A promulgação da lei natural realizou-se pelo fato de que Deus a imprimiu nas mentes dos homens, de Santo Tomás. E por essa impressão, ela é naturalmente cognoscível. Que nós temos 3 ou 4 elementos importantes para entendermos a ideia de lei natural. Primeiramente, diz ele que a lei foi promulgada, e é seu autor, foi promulgada por Deus, que é seu autor. Ele fala, quod promulgatio lege natura, ex hoc ipso quod Deus. Ou seja, Deus é o promulgador e o autor da lei natural. Esse é o primeiro elemento, ou se quisermos, 2 elementos, autor e promulgador. Depois, em seguida, houve impressão desta lei nas mentes dos homens, ou seja, in mentibus hominum. Em outras partes, nós vamos encontrar a expressão in cordibus hominum, ou seja, nos corações dos homens, ou in corde hominum, ou seja, no coração dos homens. In mentibus, ou seja, está na razão humana, intimada à razão humana. Notem bem, a lei natural é intimada à razão humana. E por essa impressão ou intimação, ela é naturalmente cognoscível. Naturaliter cognoscendo. Essa é a primeira referência, portanto, explícita da Suma Teológica à lei natural, com esse destaque de elementos. Ela é naturalmente cognoscível, e é naturalmente cognoscível porque foi intimada ou impressa em mentibus hominum, ou seja, nas mentes dos homens, e impressa por quem? Por seu autor, Deus. Pronto, aí estão os elementos fundamentais dessa definição, a essência da lei natural. Muito bem, e vai prosseguir isso no artigo 2º da questão 91, a qual nós vamos voltar, e depois voltará ao tema na questão 94. Mas antes disso, eu queria mencionar algo que é, a meu ver, de importância ímpar. Há uma discussão, e ontem eu de passagem, mencionei este fato, que vai envolver a caracterização desta impressão in mentibus hominum. Porque qual é a pergunta que se faz, ou qual é a objeção retórica que se fará a Santo Tomás? Bom, se a lei é natural, se essa lei está impressa in mentibus hominum, ou seja, nas mentes dos homens, se ela é naturaliter cognoscível, ou seja, naturalmente cognoscível, por que é que foi necessária a edição dos 10 mandamentos, do Decálogo? Essa matéria vem tratada em uma outra parte por São Tomás, que eu vou referir aqui. Mas eu queria chamar a atenção para um fato interessante. Quando São Tomás escreve a Suma Teológica, ele não põe em dúvida a existência da lei natural por um motivo muito simples, tanto que ele trata muito rapidamente do assunto. É que toda a doutrina, todo o pensamento, à altura, era, pode-se dizer, pacífico em relação à existência da lei natural. Não se põe em dúvida a existência da lei natural. A negativa da lei natural vai surgindo com o tempo. E vai chegar, por exemplo, ao século XX com a força publicitária ideológica que atingiu, sem deixar, entretanto, de reconhecer-se, com uma célebre expressão de Deleuze, a permanência da lei natural, ou seja, permanece o direito natural ao longo do tempo, nunca deixou de ter os seus corifeus, aqueles que a defendem, que a estudam, etc. Mas foi particularmente atacada, ao passo que no século XIII, que viveu Santo Tomás, a lei natural era de uma afirmação pacífica. Não tem sentido tratar disto a fundo se todo mundo admite a existência dessa lei natural.
Muito bem, vamos agora discutir esta outra questão. A pergunta é, por que é que, havendo uma lei natural impressa em mente hominum, ou seja, na mente dos homens, ou em corde hominum, ou seja, no coração dos homens, ainda assim, houve a necessidade de expedição do decálogo. Em outras palavras, será que era realmente necessário o decálogo? E o que vai implícito é outra pergunta. Será que o fato de expedir o decálogo não representa a negativa da lei natural? Então, São Tomás vai tratar desse assunto no Scriptum Super Sentensis. Eu tenho aqui comigo essa edição da Letelier de Paris, de 1933. Corresponde ao tomo 3, a Distinctio 37, artigo 1º da questão 1ª. Que começa exatamente assim. O Videtur Quod não foi necessária a lei escrita, sobretudo a dos 10 mandamentos, Decent Preceptis. E ele dá, então, como primeira objeção para justificar esta afirmação, que é teórica, ou seja, um Videtur Quod, ou seja, parece que ele apresenta como tese para depois contrariá-la. Que aquilo que está escrito no intelecto especulativo não necessita ser escrito, porque sempre que há necessidade de recuperar esse argumento, se vai exatamente buscá-lo nesse conjunto que se encontra dentro do intelecto. E que, pela mesma razão, diz ele, não havia necessidade dos 10 preceitos do Decálogo se essa matéria, objeto dos 10 mandamentos, já se encontra no intelecto prático. Portanto, diz, não havia necessidade do Decálogo. Não havia necessidade, portanto, de escrever os 10 mandamentos. E ele, depois de interessantíssimo série contra, em que ele diz o seguinte: Deus não cuida menos das coisas humanas do que das coisas naturais. E como as coisas naturais possuem leis certas, da mesma forma as coisas humanas devem ter suas leis. Olha que interessante. Deus não cuida das coisas humanas menos do que cuida das coisas naturais. E, portanto, como as coisas naturais têm suas leis, assim também as coisas humanas devem ter suas leis. E vai dizer-nos, então, o seguinte, no responsio, que há 4 razões pelas quais houve a necessidade de expedir-se o Decálogo, apesar de o Decálogo representar o conjunto das leis naturais, das principais indicações das leis naturais. Da lei natural, para dizermos aqui no singular. Então, as 4 razões são as seguintes, elas têm uma ordem de importância, ordem descendente de importância. A primeira é mais importante, a segunda logo abaixo dessa importância inicial, até chegar à última, a 4ª razão, que é uma razão meramente de conveniência. Mas vamos ver as 4. Primeira razão, diz ele que pelo costume contrário, quia per contrariam consuetudinem, a multidão se precipitava nos vícios, precipitava nos erros, se precipitava em contrariar a lei natural, correndo o risco, notem bem, de que a razão natural se obscurecesse, obtenebrata, diz aqui o texto de Santo Tomás. Ou seja, havia o risco de a razão natural se obscurecer diante de tamanha perversidade que se via à época em que houve a necessidade de expedir por escrito os 10 mandamentos. Lembremos que ao largo da história houve muitas manifestações de decadência moral da humanidade. Podemos aqui mencionar vários casos, a época do dilúvio, a época de Sodoma e Gomorra, a época exatamente da expedição dos 10 mandamentos e assim por diante.
Esse era um caso. Essa é uma altura em que havia necessidade de que houvesse a expedição dos 10 mandamentos, por escrito, para que, diante do costume contrário, não se perdesse a razão prática, não se obscurecesse. E ele vai dizer num outro texto aqui que, ao contrário do que ocorre com a inteligência especulativa, que se corrompe com menos facilidade, a razão prática se corrompe com mais facilidade. Segundo, era para que se fomentasse o amor ao bem. Como a lei natural é ordenadora, indicativa do bem a praticar, do bem na conduta das ações humanas, além de mostrar aquele povo cuja razão ameaçava, obscurecida, perverter-se e perder as noções fundamentais, era preciso também fomentar o amor a este bem. Ou seja, não era só indicar a verdade prática, mas estimular também a que se praticasse o bem, animá-los à prática do bem. Essa é a segunda razão. Terceira razão, que era mostrar que não só para o bem da própria natureza humana haviam de inclinar-se os homens a realizar essas condutas indicadas na lei natural e indicadas também nesses preceitos do decálogo, mas fazer com que, uma vez escrito, intimados mais uma vez, desta vez por escrito, por Deus, houvesse aqui a ideia de uma reverência ao império divino. Convinha, pois, que os homens que não se curvavam muito a observar a própria razão, até porque ela pelos vícios contrários a essa razão, estava com forte perigo de obscurecer-se, e já estava em período de obscurecimento, tivesse assim o estímulo da reverência ao império divino. Bom, olha, Deus está mandando fazer isso. Então vamos fazer. E por último, para que houvesse mais memória, esse é o quarto fundamento, que é conveniente, mais memória das normas a seguir, das indicações da moralidade, e que houvesse, por isso mesmo, um fomento, um estímulo a meditar, a cogitar acerca dessas condutas, para ir assim, por outro lado, indicando também, educando também a virtude da prudência. Muito bem. É assim que, então, terminamos a aula de hoje, começando o tratamento da ciência da lei natural. Vamos prosseguir amanhã, um pouquinho cada dia, não é? Sempre observando aqui que nós estamos num período de civilização que falar de lei natural é algo que soa quase como um escândalo em nossos tempos. Mas, enfim, devemos fazê-lo, é nosso dever, e esses encontros têm essa ideia central de estimular cada vez mais que nós busquemos a realização o melhor possível da nossa natureza, e, sobretudo, voltada a algo que é superior a ela, ou seja, a destinação final e última da nossa própria natureza. Pois bem, vamos ver se voltamos amanhã, ainda prosseguindo esse tema da existência da lei natural. Sexta-feira, em princípio, eu penso em não realizar essa aula, deixar que para segunda-feira. Assim fazemos 4 aulas por semana e já estará muito bem. Vamos ver se também, hoje tratava com a doutora Mônica Dallavecchia sobre a conveniência de reduzir essas pequenas aulas a escritos e publicar esses escritos futuramente pela internet. E, uma vez publicados, até renovar as aulas. Vamos ver se isso dá certo. É uma ideia que nós temos que considerar
desde que haja também a expectativa de público para enfim, justificar também humanamente justificar esta ideia de redigir, de textualizar estas aulinhas. Eu agradeço novamente. Doutor, estou vendo aqui alguns, doutor Francisco Moreno Araçatuba. Pois é, essa história da vitamina D, doutor, eu estudei bastante essa matéria depois que fui... Vou contar o que houve rapidinho aqui, desculpem esta referência testemunhal de caráter muito particular. Uma das minhas filhas, muito preocupada com a minha velhice, resolveu marcar uma consulta pelo Skype com o consultório com o médico ou médica, no caso foi muito bem atendido pela doutora Bianca Urbano, do grupo do doutor Cícero Gale Coimbra, cujos estudos eu tinha, de algum modo, há alguns anos acessado para indicar a matéria e o tratamento possível a um grande amigo e colega que padecia, então, padece até hoje, porque não foi fazer esse tratamento, também é preciso que se diga, de uma doença degenerativa, autoimune degenerativa. E eu, então, já conhecia mais ou menos o estudo do Dr. Cícero Coimbra, mas não com o cuidado necessário para seguir as recomendações que ele fazia. Aí eu fui atendido, então, por Skype, fiquei extremamente satisfeito e convencido das razões que me foram expostas pela doutora Bianca Urbano. Li várias coisas escritas não só pelo doutor Cícero, mas por outros médicos. Eu não tenho mínima autoridade científica para avaliá-las, mas avalio do ponto de vista lógico. E verifico que são tantos a dizer, são tantos e tantos estudos a respeito da matéria, que a partir daí eu consigo controlar se é lógico ou não a conclusão. Eu não sei se as premissas são verdadeiras, mas as conclusões eu consigo acompanhar. Só que as premissas estão tão bem sediadas, tão bem fundadas, com tantos estudos, artigos publicados em revistas científicas, sujeitos a esses artigos, as chamadas revisões por pares, que eu acabei me convencendo do acerto, lancei-me a este tratamento, já tomei a tal dose de ataque da vitamina D, preparo-me agora para a dose diária, que no meu caso, por ser velho, terá de ser uma dose um pouco mais elevada do que a dose sugerida para as pessoas jovens, e estou muito satisfeito e convencido, efetivamente, de que este hormônio, que nós chamamos de vitamina D, pode efetivamente ter um papel importante na reconstituição da nossa imunidade natural. Então, faço votos de que o senhor consiga aí convencer as pessoas, num mundo em que há informação de todo tipo, né? Do bem lançado, do bem fundado, que se encontra esse estudo do Dr. Coimbra, que é, afinal, o principal idealizador desse chamado protocolo Coimbra. Quero agradecer ao Dr. Leonardo Faccioni, que sempre nos dá aqui a muita honra de comparecer, é um nome de grande valor intelectual, e é um escritor. Ele é um escritor, escreve muitíssimo bem. Quero agradecer ao Dr. Mário Francisco Brattini, que está lá na Uruguaiana, Rio Grande do Sul, grande estado. Aí tive um dos meus melhores amigos, Dr. Silvio Paulo Duarte Marques, e tenho hoje bons amigos aí no Rio Grande do Sul, desembargador Erpen, João Pedro Lamana Paiva, Mário Mesário, Romário Mesari, gente muito boa daí do Rio Grande do Sul, onde está também a Fernanda Ferrarini, que é aqui paulista, mas está por aí, estimada amiga. Agradeço ao Dr. Carlos Al também, gentileza sua, adjetivar a aula. Dr. Fausto Mota, que é suspeito, um bom amigo, praticamente não perde uma única aula. A estimadíssima Margarete Maia,
que faz uma observação interessante. A doutora Margarete é uma excelente pessoa, uma grande amiga, dizer que Aristóteles foi o mais sábio dos homens. Mas a palavra de Tomás de Aquino era de inspiração divina. Bom, vamos admitir, a mim me parece que São Tomás teve a grande vantagem de contar já com a doutrina cristã, que faltou a Aristóteles, né? Mas efetivamente Aristóteles foi grandioso. Muito bem, agradeço a todos, agradeço novamente a Noreg Paraná, sua junta diretiva, o apoio que vem dando a estas nossas aulas. Como eu disse, nem todos os comentários sobem aqui. Até agora não descobri como faz para subir todos. Então eu acabo sendo involuntariamente descortês com aqueles que comentam e que eu nem menciono ter recebido esses comentários. Fiquem todos, pois, incluídos nesses meus agradecimentos. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.